Bem, qualquer hipótese que seja considerada uma boa aproximação da função objetiva, ou seja, daquele conceito que eu tenho para ser aprendido, e que seja obtida a partir de um conjunto de treinamento que seja suficientemente grande, também será uma boa aproximação para dados que ainda não foram observados no conjunto de testes. Na verdade, é isso que a gente espera e é nisso que a gente acredita, e por isso que o aprendizado de conceito funciona. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que, mesmo que no meu conjunto de treinamentos eu não tenha todas as possibilidades para o meu algoritmo aprender, se eu tiver um número suficientemente grande das possibilidades, ele vai ter condição de identificar padrões e vai conseguir classificar exemplos que ainda não tenham sido vistos. Eu vou exemplificar isso com a situação do diagnóstico de lentes de contato. Significa que um médico ou um sistema de diagnóstico automático das lentes de contato, ele não precisa ver todos os casos possíveis e imagináveis de pacientes com lentes de contato para conseguir diagnosticar um novo paciente. Ele, tendo visto um número suficientemente grande de casos, mesmo que apareça um caso que ele ainda nunca viu no seu conjunto de treinamento, ele vai poder usar os padrões que ele já identificou durante o treinamento e classificar o exemplo novo. Esse é o poder de generalização que a gente chama que um algoritmo de aprendizado precisa ter. Percebam que se o algoritmo não tiver esse poder de generalização, então a gente não precisa ter aprendizado, ou seja, a gente não tem aprendizado. Porque se o algoritmo simplesmente vai verificar se já existiu um caso exatamente igual a esse que ele precisa classificar agora e vai responder exatamente com o mesmo diagnóstico, então percebam que é uma questão de busca em banco de dados e não de aprendizado, não é? Então a gente teria que trabalhar, na verdade, com o conceito de banco de dados que vocês conhecem, fazer uma busca SQL, por exemplo, para retornar qual é o caso igual a esse caso novo. Aqui a gente começa a perceber então a grande diferença entre mineração de dados e consultas, certo? E usar um sistema gerenciador de banco de dados para obter respostas. Em outras palavras, se você estiver usando um sistema gerenciador de banco de dados, se não há um caso igual a esse que você está analisando agora, não há um caso igual a ele na base de dados, o seu algoritmo não vai te trazer uma resposta para qual seria o diagnóstico. E se você estiver trabalhando com a mineração de dados, a ideia é que o seu algoritmo tenha aprendido e por mais que não tivesse um caso exatamente igual a esse já armazenado na base de dados, ele vai conseguir inferir, através dos padrões que ele aprendeu, qual seria o diagnóstico para esse caso novo. Isso mostra que o algoritmo de aprendizado vai trabalhar com o conjunto de treinamento para tentar encontrar os padrões que vão permitir que ele tire conclusões sobre um caso novo que vai aparecer, tá? Por conta disso, a gente diz que todo algoritmo de aprendizado tem aquilo que é chamado viés indutivo. O viés indutivo é o conjunto de considerações iniciais feitas para que o algoritmo de aprendizado de máquina realize o aprendizado de maneira correta. Em outras palavras, é tudo aquilo que a gente precisa assumir como verdadeiro para que o algoritmo funcione. O fato é que nem sempre esse viés indutivo vai estar presente. Quando eu digo ele nem sempre é correto, eu digo que ele nem sempre vai estar presente na característica do domínio de aplicação que você está usando. E é por isso que a gente vai ter algoritmos que são mais ou menos adequados para um determinado conjunto de dados. Ou seja, nem todo algoritmo de aprendizado tem o mesmo desempenho em todos os conjuntos de dados. Não. E isso acontece principalmente porque os algoritmos têm vieses indutivos diferenciados. Então, quando eu tenho um conjunto de dados que tem uma característica X, é importante que eu aplique um algoritmo de aprendizado de máquina que tenha um viés indutivo que seja compatível com essa característica X. E se isso acontece, então as chances de que esse algoritmo funcione bem, elas são muito maiores, tá? Agora que a gente falou de aprendizado supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado, e vimos que a nossa principal
meta nessa unidade é o aprendizado supervisionado, ou seja, a tarefa de classificação, e que já vimos também que a tarefa de classificação é supervisionada e que envolve na sua abordagem mais simples o que nós chamamos de aprendizado de conceito, vamos começar a ver como é que a gente poderia realizar o aprendizado de conceito usando algoritmos de árvore de decisão. Uma árvore de decisão é, na verdade, uma das formas de aprendizado mais utilizadas. Então, dentro do aprendizado de máquina, ou melhor, dentro do aprendizado indutivo de máquina, a árvore de decisão está entre as mais utilizadas atualmente, até hoje, apesar de não ser um método tão novo, tão recente. Ele vem lá da década de 90, mas ele ainda é muito utilizado. E as aplicações práticas são muitas, porque ele é muito rápido de implementar, é fácil de implementar também. E para tarefas de classificação, ou seja, para aprendizado supervisionado, ele normalmente tem resultados bem competitivos, mesmo quando comparados com métodos bem mais elaborados, mais difíceis de implementar, mais complexos computacionalmente, ou seja, que exigem mais tempo de processamento e etc. Tá? A ideia da árvore de decisão é trabalhar com a aproximação de funções discretas. E essas funções, como na verdade a gente trabalha com um conjunto de funções, elas acabam se tornando robustas a ruídos. Né? Então essa aproximação vai ser robusta e isso é uma das características que faz do uso de árvore de decisão ou o uso das árvores de decisão ser um dos maiores, a árvore de decisão ser um dos métodos mais utilizados em aplicações práticas. Tá? O resultado de uma árvore de decisão, na verdade, ou do aprendizado dessa árvore, é o aprendizado de expressões disjuntivas, ou seja, eu vou ter um conjunto de cláusulas ou. Eu vou dizer, olha, se o meu paciente tem idade presbiópica e tem função lacrimal baixa, então ele deve usar lente de contato rígida, por exemplo. Ou então, se ele tem outra idade e outra taxa de produção, então ele tem que usar outra lente. Então eu vou criar um conjunto de regras ou de expressões, a gente diz, que vão estar conectadas por um ou aí, né? Então eu vou usar uma ou outra, por isso eu digo que é um aprendizado de expressões disjuntivas.